Provérbios 3, nós vamos estar ministrando nessa manhã, aqui no capítulo 3, mas não todo, né? Até por falta de tempo para isso, mas em parte dele. Nós vamos ministrar aqui no capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 12. Identificaram aí? Amém? Então, se você encontrou, deixa a Bíblia aberta, daqui a pouco a gente vai ler o texto. Para a gente introduzir, é importante nós fazermos uma reflexão. Não sei se vocês puderam perceber, mas o livro de Provérbios, ele traz ensinamentos práticos para que a pessoa possa viver bem. O livro todo tem essa finalidade: como viver bem. E se a gente fizer uma reflexão assim bem panorâmica, a gente vai ver que é mais fácil a gente encontrar gente vivendo mal do que vivendo bem. Verdade ou não é isso? A maioria das famílias hoje em dia não vivem bem, vivem mal. E isso independe do fator religião. Existem famílias religiosas que vivem mal, e existem famílias que não são religiosas e vivem mal também. Como existem famílias religiosas que vivem bem, famílias que não são religiosas e vivem bem também. Mas onde está o segredo? Penso eu que o segredo está em alguns princípios estabelecidos dentro do lar. Alguns padrões, alguns critérios de relacionamento que fazem toda a diferença na vida das pessoas. Então, não é difícil a gente encontrar hoje em dia pessoas frustradas, amarguradas, pessoas tristes, depressivas, pessoas que não acreditam mais em Deus, não acreditam nas pessoas, não acreditam na vida, não acreditam em nada. Pessoas totalmente sem esperança, sem perspectiva. Isso é comum hoje. A gente não precisa fazer muito esforço para encontrar. O Cabral trabalha aí, vira e mexe, ele fala para mim: ô pastor, hoje eu conversei com fulano, a vida do cara está assim. Verdade ou não é, Cabral? Meu irmão, hoje o povo está tão carente, mas tão carente, que eles não precisam conhecer a gente lá. Se a gente der um pouquinho de atenção, eles contam uma vida para a gente. É verdade ou não é? Pô, o cara nem me conhece, ele está contando a vida dele para mim. Esse é o fator carência. As pessoas, irmãos, elas estão vivendo pressionadas, de muitas maneiras. E o que eu percebo é que muitos, alguns anos atrás, alimentaram o seguinte pensamento: se eu me formar, se eu tiver um bom emprego, se eu tiver um bom salário, se eu me casar com uma mulher bonita, com um homem bonito, eu vou viver bem, eu vou ser feliz. Alimentou-se isso algumas décadas atrás, o tempo passou e essas pessoas descobriram que isso não resolveu. Eu conheço um monte de gente que é casado com um homem bonito, com uma mulher bonita e vive mal o casamento. E trai o marido, a esposa com um homem feio e com uma mulher feia. Conhece essa história assim? Não segura. Conheço gente que estudou durante anos e anos, fez lá a faculdade, pós-graduação, mestrado, entrou no doutorado e é frustrado, está afastado do serviço, encostado pelo INSS, porque a pessoa descobriu que não era tudo aquilo que ela imaginava. Está ganhando lá seus 20, 30, 50 mil. E a pessoa fala: isso aí nada vale, menino. Eu não sou feliz. Então descobriu-se essas coisas, que a fama, o dinheiro e outras coisas mais não resolvem, né? E aqui no texto que nós temos alguns conselhos de Salomão, e Salomão, ele, fora Jesus, é o homem mais sábio da Bíblia, né? E tanto que ele organizou o reino de Israel como ninguém.
embora tenha cometido as suas falhas, mas no momento de lucidez da vida dele, que Deus o iluminou, ele colocou no papel, irmãos, alguns conselhos para que, primeiro, o filho, né, ele sempre usa essa expressão, meu filho, filho meu, coisas do tipo, pudessem viver de uma forma correta, inclusive fazendo aquilo que ele não fez, para que esse filho, ou as pessoas que teriam acesso ao texto, pudessem viver melhor ainda do que ele viveu. E nesse trecho aqui que eu separei, nós temos 4 princípios que nos ensinam a viver uma vida abundante na presença de Deus. 4 princípios, vocês vão observar aí. O primeiro princípio, ele se encontra no versículo 1 ao versículo 4. Existe uma divisão natural no texto. Ele diz assim: meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhe darão prosperidade e paz. Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-os ao redor do seu pescoço, escreva-os na tábua do seu coração. Então você terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação. No versículo 5 ele muda, é um outro princípio. Qual é o princípio aqui? Do versículo 1 ao versículo 4: obedecer a Deus, ser fiel a Deus. Salomão entendeu que para se viver bem precisa começar por aqui, irmãos. Precisa começar buscando obedecer a palavra de Deus. Você pode observar aqui nesse trecho que ele diz assim: não se esqueça da minha lei. Não era a lei dele propriamente, de Salomão, mas a lei de Deus. Ele apenas estava retransmitindo ou transmitindo a lei de Deus. A palavra que não se esquecer é desprezar. Então Salomão estava dizendo o seguinte: não despreze a lei de Deus. O que é desprezar a lei de Deus? Vamos entender que na época não existiam os evangelhos, não existiam as cartas, não existiam os escritos dos profetas. O que Salomão tinha, a geração dele, eram os livros de Moisés, os 5 primeiros, de Josué, e os de Samuel estavam sendo compostos, juízes, estavam sendo compostos provavelmente nessa época. Quando ele diz assim, não despreze a lei, Salomão tem na mente dele o seguinte: não despreze a palavra de Deus como um todo. Então, se fosse hoje, ele diria o seguinte: presbítero João, não despreze a Bíblia. Hoje nós temos a Bíblia completa, na época ainda não, ela estava sendo confeccionada. E aí ele diz assim, na sequência: obedeça aos mandamentos. Porque assim, de nada vale dizer assim: olha, eu respeito a Bíblia, eu creio na Bíblia, eu valorizo a Bíblia, e não obedecer o que está escrito nela. Ou faz sentido dizer que se crê na Bíblia, valoriza a Bíblia, que lê a Bíblia, mas não obedece? Faz sentido? Nenhum. Entendeu o princípio? Então assim, não despreze a Bíblia e obedeça a Bíblia. Aí ele diz assim, que o amor e a fidelidade, em algumas versões aparece a palavra benignidade, né? Jamais o abandonem. Aí na sequência ele diz assim: prenda-as no pescoço e escreva-as na tábua do coração. Bom, é lógico que isso não é literal, a gente não tem tábua no coração, ok? E Salomão não está dizendo que ele deveria amarrar uma tabuazinha no pescoço e escrito fidelidade e amor, não é isso. Mas o que ele está dizendo então? Ele está dizendo o seguinte: que o amor, o seu amor a Deus e a sua fidelidade a Deus seja externa e interna, no coração, dentro, seja verdadeiro, que não seja apenas aparente. Mas não pode ficar só no coração, isso tem que ser externado, de forma que as pessoas que estão à sua volta, elas possam ver que você é uma pessoa obediente e fiel a Deus. Então, prender o pescoço
é uma referência aos colares que eles usavam. Quando a pessoa coloca um colarzão bonito, você vê de longe, não do Daniel lá, estou vendo aqui, ó. Entendeu? Vocês olharam o Daniel, mas já viu o colar, viu? Aí, imagina, meu irmão, que é isso que Salomão está dizendo. Assim, que as pessoas possam ver a tua fidelidade, que as pessoas possam ver o teu amor por Deus, e que isso exista de fato no teu coração. Então, aí ele fala assim, quais são as consequências disso? Ele diz assim, os seus dias de vida serão prolongados, vida longa, mas não apenas vida longa, porque tem gente que tem vida longa, mas é uma vida longa ruim, miserável, desgraçada. Eu conheço gente que está com 80 anos e viveu mal a vida inteira. Não vale a pena viver 80, 90, 100 anos vivendo mal. Mas ele fala assim, seus dias serão longos e você terá prosperidade e paz, é o Shalom de Deus. Então é uma vida longa, mas ao mesmo tempo uma vida de qualidade, né? E aí ele diz assim, para a gente encerrar essa parte, você terá o favor de Deus e dos homens, e boa reputação. A boa reputação aqui deve nos levar a entender da seguinte maneira: você será bem visto por Deus e pelas pessoas que estão à sua volta. Você receberá o favor de Deus e o favor dos homens. Ninguém terá nada contra você. Você acredita nisso? Então, quem decide obedecer a Deus, ser fiel a Deus, dessa maneira aqui, pode ter certeza que é o começo para ter uma vida abundante na presença de Deus. Amém? Então, o segundo princípio aqui agora, do versículo 5 ao versículo 7. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Aqui nós temos o segundo princípio. Qual é o segundo princípio? Confiar em Deus e pedir a Deus a direção para a sua vida. Então, primeiro Salomão está dizendo o seguinte, entenda a linha de raciocínio. Para você viver bem, filho meu, você precisa obedecer a Deus. Esse é um ponto. Mas o segundo ponto, você precisa confiar nesse Deus e pedir a direção desse Deus para a tua vida. Observe que aqui nessa parte, primeiro ele diz algumas coisas que esse filho não poderia fazer. Quais são? Não se apoie em seu próprio entendimento. Depois ele diz assim, não seja sábio aos seus próprios olhos. A ideia é a mesma. Imagine assim, o que é na tua cabeça uma pessoa que se apoia em seu próprio entendimento? Como que é a vida dessa pessoa? Ela aceita conselho? Ela é cheia de si? Cheia de si. Ela confia no taco dela, como diz o ditado. E aí Salomão fala assim, filho meu, você não pode ser assim. Você não pode confiar nas suas capacidades. Você não pode confiar na tua inteligência. Você não pode confiar na tua capacidade de argumentação. Você não pode confiar no teu talento, no teu dom. Você não pode confiar nisso. Você não pode ser cheio de si. Antes, ele diz assim, você precisa confiar no Senhor de todo o coração. É diferente, não é, irmão? Uma pessoa que confia em Deus e uma pessoa que confia em si mesmo. Às vezes a gente aconselha as pessoas assim, você precisa ser confiante. Mas dizer isso para alguém não está tão certo assim. Porque se essa pessoa ela depositar toda a sua confiança nela, na capacidade dela, isso pode, de repente, no primeiro momento, até ajudar.
mas não resolve. O que a Bíblia ensina é que a pessoa precisa confiar em Deus. A esperança dela, a confiança dela precisa estar em Deus, conforme a gente pode ver. E aí eu li um autor que ele diz assim, que o termo aqui, confiar, que aparece no texto, significa prostrar-se e render, esperando a ação de outro. Entenderam qual é o negócio? Isso ele explicando o termo na língua hebraica. Então, quando a gente pensar em confiar aqui, é a ideia de confiar em Deus, no sentido de acreditar nele, ok? Mas não é só isso. Significa também me prostrar diante desse Deus, me render a Ele e falar: Senhor, mostra para mim o que eu tenho que fazer, me dá capacidade para eu colocar isso em prática, mostra para mim o que é que o Senhor tem para a minha vida. Isso é confiar, irmãos. Então, confiar está intimamente ligado à prática da oração. A pessoa que confia em Deus, ela tem uma vida de oração. Em contrapartida, a pessoa que confia em si mesmo não ora. Está aí um detalhe interessante. A pessoa que confia em si mesma, que se apoia em seu próprio entendimento, não ora. Ela acorda de manhã, ela senta, ela pensa assim: eu tenho isso, eu vou fazer assim, e vai dar certo. Se o fulano aparecer lá hoje, eu já sei o que eu vou falar para ele. E coisa do tipo. Mas ela não ora, porque ela acredita que ela é capaz de resolver. Coisa simples demais para colocar diante de Deus. Aí, meu irmão, eu vou contar um exemplo bíblico para vocês verem o quanto isso é grave. Lá no livro de Josué, tem a seguinte história. Josué entra na terra prometida com o povo de Israel, e a primeira cidade que eles têm pela frente, você lembra qual é? Jericó. Jericó era uma cidade fortificada, difícil de conquistar, hein? Muito difícil. Aí eles clamaram a Deus, Deus deu a estratégia, falou assim: vocês vão rodear a cidade aí, uma volta por dia, no 7º dia vocês vão dar 7 voltas, vão tocar a corneta e a muralha vai cair sem zero. Deus deu a estratégia. Eles fizeram direitinho, segundo a orientação de Deus. Irmão, no 7º dia, caiu, eles entraram e conquistaram. Ok? Saíram dali, a próxima cidade era uma cidadezinha assim, ó, fraquinha, chamada Ai. Aí Josué mandou os espias para verem a cidade. Aí os espias olharam lá: mas foi fraquinho demais. Josué, nem precisa de exército, manda aí uma meia dúzia aí que já está bom, nem precisa ser os melhores. Ah, tá fácil? Tá fácil, então vai. Foram, deram contra a cidade de Ai, meu irmão, morreram 30 e poucos soldados de Israel, fora a vergonha que passou, porque saíram chutados lá como se fosse cachorro. Um povinho desse tamanho. Aí, a hora que eles morreu o soldado, a gente chegou em casa toda arrebentada. Aí Josué, com os líderes, prostrou diante de Deus e choraram, né? Ai, Senhor, por que o Senhor entregou a gente nas mãos do nosso inimigo? Por que o Senhor tirou a gente do Egito? Mas Deus falou: é errado, meu. É errado. Ou a gente confia tudo nas mãos de Deus, ou a gente não confia. Ou tudo que envolve a nossa vida tem a ver com a presença de Deus na nossa vida, ou a gente vai penar, a gente vai ralar, a gente vai passar vergonha. Entenda isso. E Salomão sabia o que estava dizendo. Salomão conhecia essa história da cidade de Ai. Josué e o exército foram envergonhados por causa disso. Então, irmãos, aqui, muito importante a gente pensar nisso, né? Porque eles assim: confie no Senhor de todo o teu coração, reconheça o Senhor em todos os teus caminhos, não em alguns caminhos, em todos. Em todos. Você está conhecendo alguém, vai namorar com alguém? Ora a Deus. Ora a Deus. Pergunta para Deus se essa pessoa com quem você está namorando é a pessoa para você casar. Pois não vai te colocar na frente. Entendeu?
Pô, surgiu uma oportunidade de trabalho, ligaram para mim, a oferta, pô, tentadora. Pô, vou pensar só no salário. Será que não seria legal orar a Deus agora, né? Vou consultar o meu Senhor. Senhor, o que o Senhor acha? É isso mesmo? Hoje já meto a cara, vou me envolvendo, daqui a pouco o negócio estourou na minha mão. Pô, surgiu uma oportunidade, vou mudar de cidade, sabe? Umas coisas aí, pô, que coisas são essas? Deus está nesse negócio mesmo ou não? É reconhecer o Senhor em todos os caminhos. Aí ele diz assim, ó, tema o Senhor e evite o mal. Tema o Senhor e evite o mal, né? No livro de Provérbios está escrito o seguinte: ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Você acredita nisso? Então, essa é a resposta para ti. Esse é o segundo princípio. O primeiro é obedecer a Deus, o segundo é confiar em Deus e pedir a sua direção. Terceiro princípio, versículo 9 e 10 aqui. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Então, outro princípio. Esse aqui é o princípio da devoção a Deus. A linha de raciocínio de Salomão: filho obedece, filho confia, filho adora esse Deus. Coloca nas mãos desse Deus. Olha que coisa interessante. Esse é o princípio, irmãos, da prática do dízimo e da oferta, que era tão comum entre o povo de Israel. Aí Salomão entende que isso aqui faz bem para a vida. Algumas pessoas entendem assim: se dizimar, se ofertar, vai complicar a minha vida. E o texto está dizendo que não. Dizimar e ofertar não complica, ajuda. Então, olha o texto, ele é muito claro em dizer assim: honre o Senhor. A palavra honra é muito abrangente, né? Traz essa ideia, de glorificar esse Deus, honrar esse Deus. E aí Salomão fala assim: cante um hino para esse Deus. Honre esse Deus com os teus recursos, com as tuas fazendas. Algumas Bíblias falam fazenda. Esse povo aqui vivia da agricultura. Não era um povo que vivia da indústria. Então honra com as tuas fazendas. E aí ele diz assim: e honra também com as primícias de todas as suas plantações. A palavra plantação aqui, ela pode ser safra, traduzido por safra, ou por ganho, ou por renda. E isso vai se repetir na Bíblia, irmão. Lá em Israel vai mostrar assim que o primeiro gado que nascia era do Senhor. Olha que interessante. O primeiro filho era do Senhor. A primeira colheita era do Senhor. Se você ver a história da cidade de Jericó, que eu citei agora há pouco, Deus falou assim para Josué: vocês vão lá, eu vou dar a cidade para vocês, só que os despojos da cidade não serão de vocês, serão meus. Era a primeira cidade que eles iriam conquistar. Aí teve um alienado avarento lá que decidiu pegar um negócio para ele. Ele viu uma peça valorosa, falou: opa, dá aqui para mim, o Senhor já tem demais. Aí quando o negócio pegou lá na cidade de Ai, Deus falou assim: tem gente fiel aí, tem gente que pegou aquilo que era meu. E aí foram consultar, aí foram jogando dado, meu irmão, jogando dado, aí ele vai criando um gelinho na barriga, né? Esse não é, esse não é, esse não é. Ó, a casa do cara, que é a cama, tá aí, pode olhar que tem. E tinha mesmo.
Olha só, está vendo aí? Irmão, olha que coisa interessante. A minha infidelidade cria uma atmosfera de maldição e não de bênção. Enquanto que quando eu devoto ao Senhor aquilo que Deus me dá, que na verdade é dele, Deus me honra e me abençoa. Vocês acreditam nesse negócio? Amém? Então esse é um outro princípio aqui muito interessante. Eu penso assim, é uma coisa minha, que quando eu oferto ou dizimo na igreja, eu estou anunciando algumas coisas. Primeiro, que eu reconheço que tudo que eu tenho é de Deus. Ok? Esse é um aspecto. Outra coisa, eu estou reconhecendo que Deus ele é mais importante na minha vida do que esse recurso. Deus é o meu maior recurso. Outra coisa que eu estou dizendo, que eu estou confiando na provisão de Deus. Aquilo que vai ficar comigo será suficiente para me sustentar. E uma outra coisa ainda, eu estou dizendo que eu estou preocupado com a manutenção da casa de Deus. Já imaginou se aqui nessa igreja todos vocês fizessem um complô? E ele vai assim: a partir de hoje ninguém oferta e ninguém dizima. O que vocês acham que vai acontecer com essa igreja? Está fechado. Entendeu porque isso é importante? E aí, irmão, Salomão está dizendo para o filho dele: filho, você vai ficar rico, você vai ganhar dinheiro, você vai se dar bem na vida, mas nunca deixe de honrar o Senhor com todos os teus recursos e com as primícias, primeiro, da tua renda. Nunca é o que sobra, você sabe disso? Porque não sobra. Nunca sobra. Essa é a verdade. Tá? E no Novo Testamento, Jesus ele nos ensinou isso quando ele falou assim: buscai em primeiro lugar, o que é mesmo, irmão? O reino de Deus e a sua justiça. E depois, e o resto? É acrescentado, eu não preciso correr atrás. Deus se encarrega de suprir. Não é interessante esse negócio? Quando eu honro a Deus, o Senhor cuida de mim. Deus supre as minhas necessidades. Então esse é o terceiro princípio aqui para uma vida abundante: honrar a Deus com as nossas ofertas e com os nossos dízimos. Quarto e último princípio, versículo 11 e 12. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Quarto princípio de uma vida abundante: aceitar e compreender a disciplina do Senhor. Salomão é muito claro aqui. Salomão sabia que ia chegar o dia que Deus ia cobrar o filho dele. Sabia. Ele sabia que aquele moleque não era perfeito. Ele tinha muito que aprender. E ele já está preparando o menino, né? Se o dia que Deus, filho, te pegar, ao invés de você ficar bravinho, chateado, aceita. Ao invés de você ficar revoltado com Deus, aceita, procura entender por que Deus está te tratando. Isso é importante, irmãos. Não despreze a disciplina do Senhor. Isso aqui é não rejeite o castigo de Deus. O Senhor está dizendo aqui que Deus castiga? Estou porque a Bíblia diz assim. Deus castiga, Deus disciplina, Deus corrige, mas Ele não faz isso com a gente. A gente é capaz de castigar alguém simplesmente para satisfazer o nosso ego. Mas o moleque não me respeitou, onde já se viu? Toma nele. Isso é ego. Que isso é ego? Deus não faz assim. Quando Deus nos disciplina, Ele nos disciplina porque Ele nos ama.
Porque nós somos os filhos dele. E pai tem direito sobre a vida dos filhos. Pai que é pai ama o filho, corrige o filho. Por isso que eu já disse aqui para vocês, eu não acredito que uma pessoa que ama deixa de falar a verdade. Eu não acredito que uma pessoa que ama deixa de chamar a atenção. Eu não acredito que uma pessoa que ama deixa de disciplinar. Quem não disciplina, quem não corrige, quem não chama atenção, quem deixa o negócio solto, não ama, não se importa. E a gente precisa pensar nisso. Aí, existe um ser aqui dentro que não gosta de ser chamado a atenção. Eu não gosto, você gosta? Nossa, eu fico irritado quando alguém não concorda comigo. Olha que coisa absurda. De tão pecador que eu sou. Quanto mais se alguém chamar a minha atenção. Se for na frente dos outros, então, nossa, morro, né? Eu erro, é bom. A gente tem humildade. Mas aí é o seguinte, isso se reflete no nosso relacionamento com Deus. A gente é capaz de ficar arrogante com Deus. Senhor, eu não aceito isso na minha vida. Mas perguntar para Deus por que você está passando por isso, né? Ao invés de ficar com essa bobagem toda aí, eu não aceito, está repreendido, está amarrado. Eu declaro. Declarar o quê, rapaz? Por que não se prostra, coloca a cara no pó e fala, Senhor, pequei contra ti, tem misericórdia de mim? Ao invés de ficar com essa palhaçada aí, não vou mais na igreja porque minha vida não está dando nada certo. Tentei 1, 2, 3, 10. Isso é palhaçada, coisa de gente imatura espiritualmente. Gente que é sensata, gente que é temente a Deus, diante de determinadas situações, vai se prostrar, vai jejuar, vai clamar a Deus. Você não está entendendo nada, mas me ajuda a entender esse negócio. Me ajuda a entender. Aí eu trouxe alguns textos para compartilhar com vocês. Jó, diante do caos que a vida dele se tornou, ele disse assim: como é feliz o homem a quem Deus corrige. Ele diz mais: portanto, não despreze a disciplina do Todo-Poderoso. Você acredita que Deus trata de você? Através de dificuldades, você acredita nisso? De vez em quando Deus dá uma pegada legal contigo, comigo. Deus faz isso, meu irmão, não é o capeta. Não é o capeta, não adianta repreender. Às vezes é Deus mesmo tratando com a gente. O autor de Hebreus disse assim, vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a meus filhos, como a filhos. Aí abre aspas, ele cita aqui Provérbios: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Aí ele diz assim na sequência, suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. E aí ele continua: Deus os trata como filhos, pois qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Você entendeu ou não? A compreensão do autor de Hebreus: Deus, ele disciplina, ele corrige os filhos dele. Então, se você não é disciplinado, porque você não é filho. Filho de Deus é disciplinado por ele. Filho de Deus é tratado, é corrigido por ele. E aí, na sequência, ele diz assim: nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Olha que interessante, ele vai assim: os nossos pais nos disciplinam por pouco tempo. Aí ele vai dar o aspecto divino. Nosso Deus, ele nos disciplina, aí ele não se dá tempo.
É como se ele dissesse o seguinte: Deus vai usar o tempo necessário até que nós participemos da sua santidade. Então a disciplina de Deus pode durar uma semana, mas pode durar também um mês, um ano ou mais. Vai durar o tempo suficiente para que esse filho ou essa filha mude de vida. Tem gente que só sai da tribulação quando muda de vida. Tem gente que só sai da agonia, da angústia, quando decide abandonar algumas coisas na sua vida. Quando deixa de ser arrogante, quando deixa de ser soberbo, vaidoso, egoísta, imoral, blasfemo. Aí Deus dá uma aliviada para ele. Falou: agora ele chegou onde eu queria. Em Apocalipse, Jesus disse assim para a igreja de Laodiceia: repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Quanto antes a gente se arrepender, melhor. A disciplina tem esse propósito. Se eu endurecer o coração, o bicho vai continuar pegando. Foi assim que o faraó do Egito foi lá. Ah, o camarada endurecia o coração. Tá bom, uma praga não passou para você não. Não toma outra. E outra, e outra, e outra. Até que, assim, agora ele vai deixar, você vai ver. Ah, mas você ficou olhando, essa noite eu vou matar todos os filhos primogênitos aqui do Egito. Morreu, meu irmão. Dezenas, centenas, talvez milhares de moços bonitos, saudáveis, uma noite só. Aí o faraó ficou desesperado, falou: some daqui, some, não quero ver você daqui mais. Leva até as coisas que a gente tem com você. Porque Deus foi tratando. Se ele tivesse se arrependido antes, né? Talvez não precisava de tudo isso. Esse é um princípio importante, irmãos, porque aceitar e compreender a disciplina de Deus nos ajuda a viver melhor. Amém? Então, ao invés de reclamar, ao invés de ficar bravinho com Deus, chateado, coloca a cara no pó, clama a Deus, fala: Senhor, tem misericórdia de mim, me mostra o que precisa acontecer na minha vida. Por amor do teu nome, eu quero ter vontade. Então, irmãos, a gente chega ao final aqui da mensagem, um quadro de princípios, né? Vou parar por aqui, a gente poderia continuar. Mas esses 4 princípios já dão um norte bacana para a gente. O primeiro princípio fala de obediência a Deus, obediência à palavra de Deus. Ok? O segundo princípio falou da nossa confiança em Deus, no sentido de buscar de Deus em oração a direção dele para a nossa vida. O terceiro princípio aqui falou da nossa fidelidade, de honrar o Senhor com tudo que a gente tem. E quando a gente fala em tudo, não é só para grana, ok? Conheci uma menina que ela dava uma oferta generosa todo mês para o departamento de missões. E ela ficava em casa sábado à tarde inteira assistindo uns filmes idiota. Ela falava: minha participação é com a oferta. Pô, antes de Deus querer ou precisar do dinheiro dela, precisa dela, da vida dela. Você acredita nisso? Então, quando você pensar em honrar o Senhor com tudo que você tem, antes de você pensar nos 10%, de repente já dá um arrepio, pensa que você precisa honrar Deus com a tua vida. A tua vida é mais importante até do que os teus 10%. Esse é o terceiro. E quarto aqui, se em algum momento algumas coisas começarem a acontecer da tua vida, e você não começar a entender, cogite a possibilidade de Deus estar te tratando. Pode ser isso. Procura aceitar isso humildemente diante de Deus, buscar de Deus a orientação para que você possa sair dessa situação da melhor maneira possível, para que Deus seja glorificado. Amém? Qual deles chama mais a tua atenção? Qual deles, desses 4 princípios, tem mais a ver com a tua vida? Você é alguém que valoriza a palavra de Deus ou é alguém que despreza a palavra de Deus? Você entende que você hoje é um filho obediente ou um filho rebelde? Você normalmente busca a direção de Deus para a tua vida, ou você vai meter na cara e deixa autorar?
Você honra a Deus com as coisas que Deus tem colocado nas tuas mãos? Outra coisa que a gente viu aqui, como você reage diante da ação de Deus na tua vida, no sentido de te disciplinar, te aperfeiçoar? Pensa nisso. Pensa nisso. A gente pode viver com sabedoria. Jesus foi obediente, foi ou não foi? Veio ao mundo, viveu que nem eu e o João aqui, ó. Homem, carne e sangue. Foi fiel a Deus, obedeceu a Deus. Jesus confiou no Pai. Jesus, que era muito mais sábio que a gente, orava a Deus, buscava a orientação dele. Olha para Jesus, né? Jesus honrou o Pai, não só com a sua grana, porque ele não tinha, né? Vivia de doação. Mas ele honrou o Pai entregando a vida dele pela igreja. Não foi 10%, foi a vida. Ok? E meu irmão, Jesus, ele só não foi disciplinado por Deus porque ele era perfeitamente santo, porque senão teria sido também, como outros personagens da Bíblia foram, né? Mas olha para Jesus, ele é o nosso exemplo. Que Deus possa dar para mim e para você sabedoria, então, para a gente colocar esses princípios em prática e viver melhor para a glória de Deus.